Olá, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Vamos falar sobre o ministério de mestre, o ministério de professor, o ministério do ensino da palavra de Deus. Peço que vocês fiquem comigo até o final, para que possam ter uma compreensão da mensagem que eu sinto no meu coração, vindo do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo para convosco. Amém? Irmãos, a palavra mestre, ela vem da palavra Kyrios ou Curios, né? Depende da forma como você interpreta e traduz. E ela significa aquele que traz o ensino. A palavra mestre, sendo bem exato e bem sucinto, ela é a palavra daquele que traz o ensino, aquele que tem o domínio sobre um conhecimento. E esse conhecimento, ele é liberado para discípulos, né? Para aqueles que o escutam, para que essas pessoas consigam ter compreensão de um mistério, para que elas consigam ter domínio sobre conceitos e conhecimento que as levem a um crescimento intelectual, ou, no nosso caso, um crescimento espiritual. É o professor, é aquele que traz o ensino. O maior mestre que nós temos na Bíblia, assim como todos os demais ministérios, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A maior prova de um ensino de mestre está no Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus ele traz, né, do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7, todo o conceito do que é a lei e do que é a nova aliança que está no sangue dele. Um exemplo bem prático, Jesus disse, não adulterarás, é o que dizem os antigos, não adulterarás. Mas Jesus disse, aquele que tiver um pensamento impuro já está em adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu vos digo que todo aquele que sem motivo se irá já é um homicida. Aquele que sem motivo odiar seu irmão já é um homicida. Veja que a nova aliança ela amplia a lei que era exterior, que era física, né? Você não poderia ter a atitude. E Jesus começa a ampliar ela para dentro da sua alma e diz que você tem que limpar os teus pensamentos. Na velha aliança eu não poderia agir dessa forma. Mas na nova aliança o simples pensar, o simples engodar e alimentar no meu coração isso já é pecado. O mestre ele tem que ter esse entendimento e compartilhar esse entendimento para a igreja. Quem são aqueles que têm perfil ministerial de mestre ou professor? Aqueles que gostam de estudar a palavra, de prescrutar a palavra, de estar em contato com a palavra, que dedicam tempo na palavra. Esses irmãos, eles têm o conceito de mestre. Um exemplo do Novo Testamento sobre um grande mestre do Senhor, que foi muito usado pelo Espírito Santo de Deus, foi o próprio apóstolo Paulo. Ele era apóstolo, pregador ou pastor e mestre. Ele cita isso. Paulo trouxe para nós o conceito de noiva, Paulo trouxe para nós o conceito de corpo, Paulo trouxe para nós o conceito em Romanos 7 que diz que existe algo na minha carne que me impede de viver o evangelho. Né? Paulo ensina que para que eu consiga ter um novo marido, que é Jesus Cristo primeiro, eu tenho que sepultar o velho, que é a razão, o ego, né? O conceito de bem e de mal, de certo e de errado. Eu preciso crucificar isso para que Cristo possa me preencher com a justiça dele. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito forte, isso é muito sério. Outro grande mestre do Senhor foi o próprio Moisés. Se vocês pegarem todo o livro de Gênesis, desde o início da criação, né? Quando vem lá na palavra Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A palavra bara, de criar em hebraico. Desde lá até o final de Deuteronômios, tudo foi escrito por Moisés. Então, todo o Pentateuco, né? Gênesis todo foi escrito por Moisés. Genealogias, como foi criado, o que foi criado no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sexto dia, como houve a queda, o que aconteceu depois da queda, o primeiro homicídio, genealogia de Caim, genealogia de Sete, genealogia de Adão, Enoque transladado, o dilúvio, Noé, nossa, irmão, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, tudo foi Moisés que recebeu por intermédio de uma revelação e ele escreveu isso e trouxe isso para que nós hoje, em pleno 2024, pudéssemos ter compreensão dos mistérios de Deus. E naquela época, quem recebeu tudo direto do trono do terceiro céu foi o servo do Senhor, o profeta Moisés, que era, né, o primeiro Messias
que libertou o povo de Faraó, da terra do Egito, para que se desse cumprimento à promessa que Deus deu a Abraão, que em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Irmãos, isso é algo tremendo. Imagina você estar na intimidade, no Santo dos Santos, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e Deus começar a te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Como está escrito, buscar e acharei, pedir, ser-vos-á dado, bater e abrir-se-vos-á, todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-á. Então, um irmão que tem o conceito de mestre, ele tem esse prazer em ensinar. Ele é uma pessoa mansa, calma, pacífica, ele não impõe a sua doutrina, ele é alguém que traz à luz a palavra e deixa que o Espírito Santo traga o convencimento às pessoas. Isso é um perfil de mestre. E esse deve ser o perfil de todo cristão, né? Nós não estamos aqui para impor o Evangelho, nós estamos aqui para pregar o Evangelho e expor os mistérios de Deus para uma nova era. No sentido nova era que eu quero trazer, a era do arrebatamento, tá? Não pense que é doutrina de nova era, jamais, né? Nós somos aqueles que carregam, né, as palavras da antiga sabedoria. Os anciãos do Senhor, né, nos deram a Bíblia Sagrada, à custa de muito sangue inocente, muito sangue foi derramado para que nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e hoje nós estamos aprendendo a ataviar a igreja, a noiva, para quê? Para que Cristo venha e encontre uma igreja imaculada, uma igreja que não seja corrompida, que não seja morna, que não seja divisiva, que não seja soberba, arrogante, achando que ela é a exclusiva e a dona da verdade. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito forte, isso é muito sério. Então, irmãos, servir no ministério de mestre é isso, é você ter o domínio de algo, buscar a revelação desse algo, experimentar esse algo, vivenciar esse algo dentro da tua vida prática e depois ensinar para aqueles que precisam ouvir. A nossa função ministerial nada mais é que ensinar os irmãos que são novos na fé e que ainda dependem de homens para serem instruídos, eles se aprofundem nas Sagradas Escrituras, a tal ponto que eles cheguem numa maturidade aonde eles não dependam mais de homens para ouvir Deus e para serem guiados por Deus. Muitas pessoas são até hoje escravas de homens e nem percebem. Porque, por exemplo, quantas congregações vocês já viram que, por exemplo, o líder pereceu, tropeçou na fé, e aí o líder se afasta ou vai levantar outro ministério e o rebanho vai todo com o homem. Por quê? Porque eles nunca foram alicerçados em Cristo. Eles foram alicerçados no líder religioso que os guiava. Isso é seita, não é cristianismo, isso é seita. Quando uma igreja ensina que somente dentro dos átrios dela, dentro da doutrina dela e dentro da placa dela, onde elas já botam uma placa diferente para se mostrarem diferentes, quando elas não têm uma porta aberta tanto para entrar como para sair, entra quem quer, sai quem quer, a porta vai estar sempre aberta. Esse é o Evangelho da Graça. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ou seja, ninguém é obrigado. Você pode dar uma de filho pródigo, rodear por aí, comer lá as alfarrobas dos porcos e voltar. O pai vai estar de braços abertos, querendo te colocar na posição de filho. O perdão é 70 vezes 7. Quando uma igreja não tem esse entendimento, e ela se torna exclusivista, ou seja, ou você tem que congregar aqui conosco, ou você vai parar nas trevas exteriores ou no inferno, essa igreja não serve a Jesus Cristo, essa igreja serve a homens. É evidente que nós não vamos colocar para dentro dos nossos átrios pessoas que se dizem cristãos e estão fazendo pecados de mãos primários. Eu nem vou entrar no mérito disso, mas quantas pessoas elas estão dentro da igreja, muitas vezes no louvor, muitas vezes subindo ao púlpito para pregar a palavra e na rua estão dando calote. Na rua estão fazendo coisas abomináveis, se envolvendo em brigas de mão, de soco mesmo, fazendo coisas terríveis. Dando mau testemunho no trânsito, se embriagando, fazendo fiasco na rua. E aí estão dentro da igreja pregando o evangelho. Aí não, né? Então, é evidente que os novos na fé, eles vão amadurecer com Cristo. Mas aqueles que já têm maturidade, que já têm cargos, que já têm encargos dentro da igreja, eles não podem andar em pecados de mão. Tem um ditado muito antigo que diz, né, que a gente não pode impedir que o pássaro ande
voando sobre a minha cabeça. Mas se ele sentar e fazer ninho, é meu dever tirar, né? Quando o Senhor chega para Caim e percebe que o semblante de Caim caiu, né? Descaiu o semblante porque sentiu ciúmes de seu irmão caçula, Abel. Deus diz, se tu proceder bem, vai ser aceito. Mas se tu proceder mal, o pecado jaz à porta. Mas é teu dever, é tu que tem que dominar esse sentimento dentro de ti. E nós sabemos que Caim foi lá, levou o irmão Abel ao campo, e Abel amava Caim e foi na inocência, meu irmão está indo para me ensinar algo da lavoura, talvez. E chegou lá, Caim matou seu irmão, né? Quantos cristãos hoje, quando vem um irmão sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, vem um irmão começando a prosperar, o Senhor está sendo com ele, outros irmãos estão ouvindo a mensagem do irmão e vendo que Jesus Cristo está falando através do irmão, e nós olhamos para isso e nos tomamos de inveja. Pô, eu estou há 20 anos na congregação, o irmão entrou há 2 e o pastor já deu para ele encargo de liderança, já deu para ele responsabilidades da intercessão, ou líder de algum grupo, né, ou de alguma célula, ou do louvor, e a gente pega e se toma de inveja e diz, mas eu estou há anos aqui, não ganhei nem um pedacinho de pão e o outro já está ganhando novilho cevado, que era o filho, né, irmão do filho pródigo. Irmãos, isso é satânico. Vamos ser honestos, né? Eu não vou ficar mais passando a mãozinha na cabeça, porque essas mensagens normalmente devem chegar a irmãos que já têm um certo grau de maturidade. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais é que a árvore do diabo. Quando você vive na racionalidade, quando você vive no julgamento, apontando o dedo para os outros e olhando e procurando defeito nos outros, você está sendo servo do diabo. Bote isso na tua cabeça. Né? Você é pó da terra, você anda na carne, a serpente se alimenta do pó. Você está alimentando quem? Jesus Cristo é que não é. E se não é Jesus, é quem? Se só tem a árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto é para dar subsistência. Ter encargos ministeriais é muito mais do que pregar o evangelho. Independente se é apóstolo, se é profeta, se é pastor, mestre ou evangelista. Ter um encargo ministerial é ser exemplo, ser modelo do rebanho. Se você recebeu essa responsabilidade, irmão, esqueça a sua vida natural. Porque agora você tem que ser Cristo expresso no teu chamado ministerial. É evidente que vamos pecar, que vamos tropeçar, mas que venhamos a tropeçar por sermos ignorantes e leigos e não por sermos maus e ímpios. Eu cometo pecados até hoje. Eu queria ser perfeito, mas eu não consigo. Por quê? Porque dentro de mim habita o pecado. O único que tentou ser perfeito, ser Deus, né? Nós sabemos que foi lançado aos abismos. O único que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é o Senhor. Né? Acima nos céus e Yahweh. Mas abaixo não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão somente o nome de Jesus Cristo. Então, se eu quero servir a Jesus Cristo, eu preciso, irmãos, eu preciso muito aprender a parar de querer me preocupar com a minha autoimagem e deixar Cristo chegar até aqueles que Ele quer chegar. Começa dentro da minha casa. Eu não tenho mais a razão, eu tenho a palavra como base. Tudo aquilo que confronta aquilo que eu já conheço da palavra e que faz com que eu me desvie da palavra para favorecer homens, eu tenho que vigiar e discernir e saber que aquilo ali não é do Senhor. Porque primeiro Deus, depois os homens. Um exemplo bem prático disso é quando o sumo sacerdote chegou para os apóstolos e disse, nós proibimos vocês de pregar em nome desse Jesus de Nazaré. E aí Pedro disse, importa primeiro obedecer a Deus. Deus que nos mandou pregar Jesus. Não foi homens. Nós temos essa missão de pregar o evangelho do reino a toda criatura. Agora, se aquela pessoa que tem um encargo de autoridade sobre mim, ela está me dando diretrizes que não são contrárias à palavra de Deus, eu tenho meu dever de ser sujeito e submisso a toda autoridade instituída. Seja o presidente da república, seja o prefeito da cidade, o vereador, né? O que eu não posso permitir é que pessoas me afastem do Senhor. Por que os discípulos eram assassinados ali em Atos dos Apóstolos? Porque lideranças, pessoas que tinham um grau de autoridade, eles proibiam os cristãos de pregar Jesus. Ou tu nega Jesus, ou tu para de pregar em Jesus, ou nós vamos matar vocês. E o que eles faziam?
eles davam a vida, diziam, não, eu nunca vou parar de pregar Jesus. Se você quer me matar, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde vai? Hoje nós estamos nos preparando para os últimos tempos. Olhem a volta. Quando eu ouvi falar de guerras, rumores de guerra, as pessoas estão casando, se dando em casamento. O que é dar-se em casamento? União estável, ficar sem compromisso, dar-se em casamento. Parece um casamento, mas não é. Está tudo à nossa volta. Comiam, bebiam, se regalavam, não estão preocupados. Só pensam das coisas da terra. Quando Jesus disse, convém que o Filho do Homem sofra muitas injúrias, muitas afrontas, seja humilhado, pisoteado, cuspido, pregado numa cruz e morra, mas irá ser ressuscitado ao terceiro dia. O que Pedro disse? Mestre, tu és o Messias, isso não pode jamais acontecer a ti. Quando Jesus ouve isso, Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás, tu és para mim tropeço, porque tu só enxerga aquilo que é terreno. O que Jesus está dizendo ali? Que Pedro estava preocupado com a integridade física e carnal de Jesus. Mas Jesus sabia que ele precisava passar por aquilo, porque senão não haveria a justificação, no seu sangue para nos libertar do lago de fogo, e o Espírito Santo não desceria sobre nós, para nos garantir o penhor da nossa herança. O selo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, ele nos garante que somos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome, no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Então, irmãos, nós temos que ter discernimento que no mundo nós vamos passar por aflição, sim. Quem prega um evangelho de portas largas, dizendo que não, Jesus já sofreu por nós não precisamos mais sofrer, eu tenho uma notícia para te dar. Não é de Cristo, é do anticristo. Porque quem nega o filho não tem o pai. Se o filho diz que veio para nos dar o exemplo, e o filho passou por sofrimento, se o próprio apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4, que se Cristo sofreu na carne, nós temos que se preparar para isso, porque quem sofre na carne abandona o pecado, e o pecado habita justamente na carne, por que a gente está tão preocupado em não sofrer na terra? Jesus disse, ai de vocês, agora, os que agora riem, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vocês que agora estão ricos, porque virão tempos de fome e escassez. Ai de vocês quando todos os homens louvarem vocês e baterem palminhas para vocês, porque assim procederam vossos pais com os falsos profetas. Mas Jesus diz, bem-aventurados aqueles que estão com fome, que estão passando dificuldades, porque um dia serão saciados. Bem-aventurados aqueles que agora choram, porque irão se regozijar um dia. A palavra diz em Apocalipse que o próprio Senhor Jesus enxugará de nós toda lágrima. Se eu vou subir para a glória chorando, é sinal que eu não vou subir sorrindo. Isso é bem simples de se entender. Os irmãos estão entendendo? E quantos de nós têm dito, Maranata, vem Senhor Jesus? Quantos de nós estão com o nosso coração limpo, desapegado da terra, desapegado das benesses que o mundo pode nos oferecer e realmente preocupados em que Jesus venha e nos leve? Porque a promessa que eu tenho do Senhor é um reino eterno. Eu já ouvi de pessoas que disseram assim para mim, que o irmão Francis ele não tem muita ambição, ele não tem desejo de ter posses, propriedades, ter um recurso financeiro que o leve para ir para a praia com a esposa, conhecer Paris, conhecer a Disneylândia, conhecer o Beto Carreiro World. Eu não tenho essas ambições mesmo, mas eu tenho a maior ambição de todas. Eu talvez seja um dos homens mais ambiciosos da Terra, sabe por quê? Porque eu tenho a ambição de um dia eu conseguir estar na mesa, diante do trono do Deus vivo, olhando de cabeça erguida para o meu Senhor Jesus Cristo e ele de braços abertos para mim dizendo, vem bendito de meu Pai, tu tem parte comigo, vem se senta à mesa, tem uma cadeira com teu nome te esperando. Eu não sei os irmãos, mas eu acho que não existe ambição maior do que essa. E eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que mesmo que eu perca tudo na terra, mas isso não me será negado, porque eu depositei minha vida nisso. Eu abandonei muitas coisas para estar nisso. E eu creio que vocês têm que ter essa revelação também de que vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar contas a Deus, e não vai ser por mérito, não é porque eu prego a palavra, porque eu faço um vídeo no YouTube, ou porque eu sei cantar bem, ou porque eu sei falar bonito. Isso aí não é nada, isso aí é meu dever como cristão, tentar ajudar os irmãos de alguma forma. Eu não estou procurando seguidores do Francis, eu estou querendo ensinar os irmãos a depender do Espírito Santo. 1 João 2,27. A unção que habita em vós, ela vos guiará a toda a verdade. Nós temos que aprender que eu não posso estar aqui em cima e meu irmão aqui embaixo. Se eu tenho um pouquinho mais de sabedoria, conhecimento, eu tenho que me humilhar em amor e fazer com que o irmão
suba comigo. O maior servirá a todos. Veja bem, preste atenção, né? Eu me humilho, né? E conduzo o meu irmão para subir na glória. É isso que o Senhor quer de nós. O maior servindo a todos é isso. O ministério do mestre é isso, é ensinar os irmãos a depender de Cristo e não do líder. Quando Satanás fez a rebelião, né, nos céus, ele arrastou 1/3 dos anjos com ele. Por quê? Porque os anjos estavam tão seduzidos pela lábia da serpente que eles não deram ouvidos ao Todo-Poderoso que os criou. Quantos hoje? Se o líder da minha igreja disser que é errado, eu sei que é errado. Como está em Oséias 4:6, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, desprezas o conhecimento. Também eu te desprezarei a ti, para que não seja mais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, tuas ovelhas, do teu rebanho. Quantas igrejas estão perecendo hoje, vivendo uma apostasia espiritual? Por quê? Porque estão seguindo a homens. Quer ver um exemplo bem prático? E eu faço isso para todos os irmãos que se dizem espirituais. Se você realmente é guiado por Jesus Cristo, eu te exorto a visitar outras igrejas. Eu mesmo tenho congregado com vários irmãos, sempre que eu sou convidado, eu sempre procuro ir. Tiro dinheiro, muitas vezes não sei nem de onde, mas sempre procuro estar em comunhão com os irmãos. Já fui em lugares onde eu não era bem recebido, mas eu não estava lá para me exibir, ou para me expor, ou para algo do gênero. Não, eu fui lá para mostrar para os irmãos que eu não sou inimigo. Nós somos irmãos, nós invocamos o mesmo Jesus Cristo, nós buscamos a mesma fé, nós buscamos o mesmo propósito de estarmos com Cristo na glória. E Jesus disse claramente que os facciosos não herdam o meu reino. O que é facção? É panelinha. O que é facção? É quando você faz acepção de pessoas. Não, esses aqui são meus amigos, esses aqui são inimigos. Eu até amo eles, mas eu não me misturo muito. Isso não é do Senhor. E vocês, muitos que vão ouvir esse vídeo, não estão preparados para ouvir isso ainda, porque não tem maturidade. Como Paulo disse, leite vos dê a beber. Porque havendo ciúmes, invejas e divisões, sois carnais. Como é que vocês vão comer alimento sólido? Agora, o desafio é aqueles que se dizem maduros na fé a ter comunhão com outras congregações. Mas lá o que eles pregam é errado. Tá bom? Você guarda o que é bom e lança fora o que é mal. Você não tem maturidade, você não é embasado na palavra, você vai saber discernir o que é heresia, o que é fermento, o que é humano, doutrina humana, e o que é do Cristo. Eu não estou dizendo que você tem que sair da congregação onde você está e ir para outra. Não, eu estou falando sobre ter comunhão. O que é ter comunhão? Você pode visitar uma vez que outra, não vai cair pedaço. Mas você não faz isso, por quê? Porque você é legalista. Porque você é aquele judeu circuncidado que não se mistura com o gentil. Porque você é santo, mas o gentil é pecador. E aí tem que levantar um Paulo, chegar para você e dizer, como assim, Pedro? Se tu, sendo judeu, vive como um gentil, agora quer obrigar os gentios a viver como judeus. Porque a salvação se dá por graça, não é pela circuncisão, por guardar o Shabat, não é porque você não come carne de porco, não é porque você observa a Torá e a mitzvot. A salvação se dá porque você crê em Jesus Cristo. E se você crer e for batizado, será salvo, ponto. Não tem mais nada para acrescentar nisso. É evidente que, se eu creio em Jesus, eu vivo o Jesus que eu creio. Porque a obra de Deus é esta. Que vocês creiam e obedeçam àquele que Deus enviou. Deus enviou Cristo. Cristo se manifesta pelas Escrituras. O Espírito Santo já habita em mim. Então quer dizer, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se eu conheço a palavra e não vivo a palavra que eu conheço, eu estou enganando a quem? Os outros? Quem vive adornado de ouro é a Babilônia. Mas quem tem ouro dentro e fora, só a Nova Jerusalém. Os irmãos entenderam até aqui? Os irmãos entenderam qual é o conceito de mestre? Os irmãos entenderam o que é não ser divisível no corpo? Essa é a nossa função. Nós temos que preparar a noiva para o arrebatamento. E para isso nós precisamos de unidade. Não é aglomerado de pessoas, é unidade. Uma só fé, um só Espírito, um só Senhor, um só propósito, né? Eu sempre cito Atos 2:45 e Atos 4:32. São modelos de igreja de Cristo. Atos 2:45 e Atos 4:32 é o exemplo. É ali que você extrai a base do que é uma igreja verdadeira. Quantos pastores estão vivendo no luxo e tem ovelhas do rebanho que estão passando fome? Não tem o que comer no dia.
Para aí. Quantas casas o apóstolo Pedro tinha? Talvez um em Jerusalém, outro em Corinto e outro em Éfeso. Será que ele tinha muitas propriedades? E Paulo? Quantos cavalos de raça Paulo tinha para pregar o evangelho? Será que muitas vezes ele não dependia de carona e de oferta dos irmãos? Se você pegar a palavra dízimo no Novo Testamento, eu tenho uma notícia muito dolorida para te dar. As únicas vezes que a palavra dízimo é citada no Novo Testamento é de conceito da lei. Quando Jesus cita em Mateus 23, quando cita em Lucas 11 e Lucas 18 e em Hebreus 7, são citados conceitos da lei do Antigo Testamento. Mas se você pegar de Atos dos Apóstolos até o final, tirando ali Hebreus 7, você vai perceber que eram ofertas. Não era dízimo, não tinha a imposição que você tem que dar. Quando Ananias e Safira reteram parte da renda de uma propriedade que eles venderam, Pedro não estipulou que eles tinham que dar X ou Y. Era voluntário. Só que como eles mentiram que estavam entregando tudo, sendo que eles reteram uma parte, ali eles pecaram, porque eles não mentiram a homens. E todo pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Quando a gente usa o nome de Deus em vão para se promover na igreja, quando a gente pega o talento e não multiplica, ou seja, não levanta mais irmãos da mesma maturidade que nós nos encontramos, se é que temos alguma, quando nós enterramos o talento na terra, do que somos formados? Pó da terra. Quando nós enterramos o talento na terra, nós estamos usando os nossos dons, os nossos ministérios para promover a nossa imagem. E aí as pessoas começam a seguir o irmão Francis, ou o irmão fulano, ou o irmão ciclano, ou o apóstolo Beltrano, ou o profeta e pastor Zé Ruela. Estou só usando um exemplinho aqui para vocês entenderem. Isso é satânico. É o diabo te usando como fantoche para você roubar a glória de Deus. Agora, quando você ensina as ovelhas a depender de Jesus Cristo e elas vêm para a congregação da qual você faz parte por amor a Cristo e por amor aos filhos de Deus que somos nós, ou seja, comunhão, tudo em comum, buscando o mesmo objetivo, aí sim, você está servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sobre o nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A pergunta que eu faço é, você está querendo ver a noiva amadurecida e pronta, ataviada com as vestes reais para o arrebatamento? Ou você está preocupado ainda em ter muitos planos, sonhos e desejos na terra? Pensem nisso. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém?